Olá, eu sou a professora Jaqueline Ataíde, Direção Defensiva, Condições Adversas, aula 2. Condições adversas. As condições adversas são todos aqueles fatores que podem prejudicar o seu real desempenho no ato de dirigir, tornando maior a possibilidade de um sinistro de trânsito. As condições adversas que podem causar sinistros de trânsito são luz, tempo, via, trânsito, veículo, condutor, passageiro e carga. Luz. Luz em excesso. As condições de iluminação são muito importantes na direção defensiva. A intensidade de luz natural ou artificial, em dado momento, pode afetar a capacidade do condutor de ver ou ser visto. Pode haver luz demais, provocando ofuscamento, ou luz de menos, causando penumbra. Durante o dia, para se proteger-se da luminosidade excessiva do sol, utilize óculos protetores apropriados. São os óculos de sol. Não é equipamento obrigatório, mas ajuda muito no caso de ofuscamento pela luz do sol. Mova também o para-sol para frente, proporcionando sombra aos olhos. Mantenha-o sempre apontado para frente quando em uso. Não dirija o veículo sem a pala protetora, um para-sol. Ele é obrigatório, é um equipamento obrigatório e todo condutor deve usar por razões de segurança. No artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, fala que conduzir o veículo sem equipamento obrigatório, a pala, protetora, para-sol, ou estando este ineficiente ou inoperante, é uma infração grave, penalidade e multa, e a medida administrativa, retenção do veículo para regularização da situação. Ausência de luz. A penumbra. A penumbra ela ocorre com frequência na passagem do final da tarde para o início da noite, ou no final da madrugada para o nascer do dia, quando o céu está nublado ou chove com intensidade. Sobre essas condições, tão importante quanto ver é também ser visto. Se a iluminação estiver precária, ligue o farol baixo, redobre a atenção e reduza a velocidade. O condutor manterá obrigatoriamente acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa durante a noite nas vias iluminadas e durante o dia nos túneis com iluminação pública. No caso das motocicletas, ciclomotores e do transporte coletivo de passageiro, quando trafegarem em faixa própria, o uso da luz baixa do farol é obrigatório, mesmo durante o dia. No artigo 250 do Código de Trânsito Brasileiro, fala que, quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante a noite ou de dia nos túneis, sobre chuva, neblina, cerração, fumaça, ou de dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiro, em circulação em faixa ou pista a eles destinadas, ou durante o dia, no caso de motocicleta, motoneta, ciclomotores, ou durante o dia, em rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos, e no caso de veículo desprovido de luz de rodagem diurna, aquela luz DRL.
uma infração média com penalidade de multa. Dirigir à noite. Observe com cuidado os faróis dos veículos que trafegam em sentido contrário. Quando notar um veículo no sentido contrário com faróis altos, o que devemos fazer? Diminuir a velocidade, aumentar a distância do veículo que vai à frente, sinalize com os faróis para se comunicar com o outro condutor, caso não haja nenhum veículo à sua frente, aquela piscadinha de farol. Olhe para a linha de bordo ou acostamento à sua direita, procurando pontos de referência que lhe te direcione. Nunca olhe diretamente para os faróis do outro veículo. Regule corretamente os faróis e nunca dirige com eles apagados ou com defeito. No artigo 223 do Código de Trânsito Brasileiro, fala que transitar com farol desregulado ou com faixa de luz alto de forma a perturbar a visão do outro condutor é considerado infração grave, penalidade de multa e a medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Quando ocorre uma mudança brusca na iluminação por causa de ofuscamento ou cegueira momentânea, a nossa visão ela poderá demorar de 4 a 7 segundos para sair do ofuscamento. Se estiver transitando a uma velocidade de 80 km por hora, percorrerá às cegas mais ou menos a uma distância de 90 a 160 metros. Condições adversas de tempo. São condições atmosféricas, chuva, neblina, vento, cerração, fumaça, todos fenômenos que reduzem muito a capacidade visual dos motoristas, tornando a pista escorregadia, o que pode levar o condutor a perder o controle de sua direção e causar derrapagens. Em condições extremas, torna-se muito difícil, quando não impossível, de visualizar até mesmo os contornos da via, as margens das pistas, as linhas divisórias e a sinalização, dificultando a capacidade de ver e ser visto. Vamos falar da chuva. O condutor deve redobrar a atenção ao começar a chover, pois o perigo começa nos primeiros pingos de chuva, que se misturam com a fuligem, com a poeira, com resíduos de borracha dos pneus, formando uma fina camada sobre a pista muito escorregadia. Em caso de chuva, o que é recomendado? Reduzir velocidade, manter uma distância de segurança maior no veículo da frente. Se a visibilidade for prejudicada, mesmo se for dia, é obrigatório o condutor acionar os faróis baixos para tornar-se mais visível aos outros condutores de veículos no trânsito. Evitar fazer ultrapassagens. No caso de chuva de granizo, aquela chuva de pedra, ou quando a chuva for muito intensa, o melhor a fazer é parar o veículo em local seguro, como um posto de combustível, algum local na via que possa recuar, não num acostamento, não é seguro o acostamento. E aguardar naquele local. Manter os limpadores de para-brisa sempre em bom estado, o desembaçador, o sistema de sinalização do veículo funcionando perfeitamente. Isso aumenta as condições de segurança e o conforto nessas ocasiões. Trafegar em tempo de chuva exige muito cuidado e atenção, pois a distância de frenagem ela pode chegar a ser 50% superior ao que seria necessário em pista seca. Adote uma postura defensiva, antecipe-se a situações de risco, freando antes do que seria normal. O estado de conservação dos pneus e a profundidade dos seus sulcos são muito importantes para evitar a perda de aderência na chuva. Piso molhado reduz a aderência dos pneus, velocidade reduzida
e pneus em bom estado evitam sinistros. No artigo 230 do CTB, diz que conduzir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva é considerado uma infração grave, penalidade e multa, e a medida administrativa retenção do veículo para regularização. Aquaplanagem. A aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido à presença de uma camada de água no pavimento. Este fenômeno ele ocorre pela combinação dos seguintes fatores: velocidade alta, quantidade excessiva de água sobre o pavimento, pneus com profundidades insuficientes dos seus sulcos, pneus carecas, Pneus mal calibrados. Para manter-se livre desses riscos, tome os seguintes cuidados. Em dias de chuva, reduza a velocidade de forma compatível com o local. Rode com pneus novos ou em bom estado de conservação, com sulcos maiores de 1,6 mm de profundidade e sempre devidamente calibrados. Para uma maior segurança, aumente a distância entre o seu veículo e o veículo que vai à frente. Ocorrendo a aquaplanagem, o condutor deve segurar firme a direção, desacelerar o veículo e nunca frear bruscamente, pois o carro pode se desgovernar. Neblina ou cerração. Em situações de neblina, os cuidados devem ser redobrados. Essas condições adversas elas podem provocar graves sinistros e envolver muitos veículos, causando um engavetamento. Algumas recomendações. Mesmo durante o dia, mantenha a luz baixa, acesa e também farol de neblina, caso exista no seu veículo. Não usar o farol alto, pois ele dificulta a visibilidade nessas situações. Diminua a velocidade, mas nunca bruscamente para não ocorrer colisões traseiras. Aumente a distância dos outros veículos. Evite o embaçamento dos vidros. Abra-os ou utilize o sistema de ventilação ou desembaçador. Nunca ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento, exceto em casos de extrema emergência. Se precisar parar o veículo, procure um lugar seguro, como um posto de combustível. Por causa da pouca visibilidade, não é seguro parar no acostamento. Pare no acostamento somente em caso de extrema emergência e mantenha o pisca-alerta ligado. Lembre-se que a presença de neblina também causa umidade no pavimento, tornando-o escorregadio, o que dificulta qualquer manobra, exigindo uma maior distância de frenagem. Diante das condições climáticas, devemos considerar a condição de tempo, o horário. E se você tem um compromisso a cumprir e sai em cima da hora, certamente estará preocupado com seu horário e não com as situações que vai encontrar no percurso, como neblina, chuva. Então, esse é um fator que predispõe você a ser imprudente ao dirigir, forçando uma ultrapassagem entre os veículos, uma passagem, aumentando a velocidade, desrespeitando a sinalização e as regras do trânsito, colocando em risco todos os usuários da via, inclusive você. No artigo 220 do CTB, fala que deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes é considerada uma infração grave, penalidade, multa. Fumaça proveniente de queimadas. A fumaça produzida pelas queimadas às margens das vias diminui a visibilidade. Além disso, a fuligem proveniente da queimada pode reduzir a aderência no piso. Nessas condições, tome as seguintes providências: feche os vidros, reduza a velocidade e redobre sua atenção. Acione a luz baixa do farol. Não pare o veículo na pista nessas condições,
pois a falta de visibilidade impedirá os motoristas de vê-lo. Condições adversas da via. Dirigindo em estradas ou rodovias. Antes de iniciarmos um percurso, devemos procurar informações sobre as condições das vias que vamos usar, para poder planejarmos melhor nosso itinerário, assim como o tempo que vamos precisar para chegar ao destino desejado. Temos que verificar as condições da via enquanto dirigimos, como sinuosidade, a superfície, o pavimento, as condições do acostamento. Tudo isso deve ser levado em consideração para se estabelecer a velocidade e a maneira de dirigir. O fato de conhecermos o caminho onde estamos dirigindo não representa nenhuma garantia. Dados estatísticos comprovam que a maioria dos acidentes ocorre dentro de um raio de 20 quilômetros do domicílio ou residência do condutor, pois nesse local fica mais vulnerável, O condutor deve tomar cuidado com areia, óleo, água, buracos na pista, pois prejudicam o controle da motocicleta ou do veículo. Nessas condições, o controle de velocidade e a atenção são indispensáveis para evitar situações desagradáveis. A velocidade máxima de cada via somente deve ser usada em condições ideais de tráfego. Diante das condições adversas, deve-se reduzir a velocidade para que se possa efetuar manobras, como, por exemplo, uma ultrapassagem, sem nenhum risco. Os veículos pesados eles poderão transitar nas vias somente com a carga com o peso permitido. São muitas as condições adversas das vias de trânsito. Temos acostamento inexistente ou em mau estado ou com excesso de vegetação, curvas perigosas, aclives ou declives acentuados, largura da pista em tamanho menor ao ideal, desvios nas vias em obras, tipo do pavimento, desnível, depressão, lombada, sinalização de trânsito ausente ou deficiente, vias mal conservadas com irregularidades e buracos. Essas são uma das condições adversas da via. Temos que verificar sempre os equipamentos obrigatórios para situações, que estão em perfeitas condições, e eles têm que estar em perfeitas condições de uso, assim como seu bom funcionamento. Ciclofaixa ou ciclovia. A ciclofaixa é uma parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de bicicletas, delimitada por sinalização específica. E a ciclovia é a pista própria destinada à circulação de bicicletas, separada fisicamente do tráfego comum. Quando não houver local apropriado à circulação de ciclistas, deve ser realizada nos bordos da pista de rolamento no mesmo sentido dos veículos. Esse bordo da pista é aquela faixa que fica no cantinho, próximo à guia da calçada. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida sua circulação comete uma infração média, o condutor, e sujeitando a multa e remoção da bicicleta. Está no artigo 255 do CTB. Artigo 214 do CTB fala que deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele destinada ou que não tenha concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo ou a portadores de deficiente físico
crianças, idosos e gestantes, é considerada uma infração gravíssima, com penalidade de multa. Cruzamento entre vias. No trânsito, os cruzamentos são considerados áreas de risco, pois testam a habilidade do condutor até os seus limites. Quanto maior a movimentação de pedestres e veículos, maior o risco de atropelamentos e colisões. A área de cruzamento geralmente apresenta uma visibilidade muito reduzida. Muitas vezes, os condutores só conseguem ver as pessoas e os veículos que cruzam a via quando já estão muito perto deles. A presença de equipamentos e objetos nas esquinas, como poste, lixeira, reduz mais ainda a percepção dos movimentos de pessoas e veículos. Ao se aproximar de um cruzamento, independente de existir algum tipo de sinalização, o condutor deve redobrar a atenção, reduzir a velocidade do veículo, tomando as seguintes providências. Se houver placa "pare", de parada obrigatória, no sentido de direção, você deve parar, observar se é possível atravessar e somente então movimentar o veículo. Se não houver sinalização, a preferência de passagem é do veículo que se aproxima do cruzamento pela direita. E na rotatória, a preferência de passagem é do veículo que já estiver circulando por ela. Havendo sinalização para o semáforo, só faça a transposição com a luz verde acesa. Sobre a luz amarela, você deverá reduzir a marcha e parar. Só deverá fazer a travessia se já estiver no cruzamento ou se esta condição for a mais segura para impedir que o veículo que vem atrás colida com o seu. Nos cruzamentos com semáforos, o condutor deve observar o foco de luz que controla o tráfego da via em que está e aguardar o sinal verde antes de movimentar seu veículo, mesmo que outros veículos ao seu lado se movimentem. O semáforo é uma sinalização luminosa que controla o deslocamento dos veículos e pedestres. No artigo 208 do CTB, fala que avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita. É uma infração gravíssima, penalidade de multa. No artigo 215 do CTB, diz que deixar de dar preferência de passagem em interseção não sinalizada nos cruzamentos a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória, a veículo que vier da direita, nas interseções com sinalização de regulamentação de dê a preferência, é uma infração grave, penalidade multa. Condições adversas de trânsito. O trânsito é mais intenso e mais lento, havendo maior número de veículos, mas existe uma sinalização específica para controle do tráfego com segurança. Nas vias urbanas, existem diversas condições que podem interferir na forma de dirigir dos condutores, como congestionamentos, velocidade muito baixa ou alta, carroças, bicicletas, festas populares e tem grande movimentação de pessoas. Os horários de pico geralmente oferecem os maiores problemas para os condutores. De manhã, no fim da tarde, durante os intervalos tradicionais para alimentação, o trânsito tende a ficar mais congestionado. Todos se deslocam indo ou vindo, praticamente ao mesmo tempo.
Em determinadas épocas do ano, como Carnaval, Natal, períodos de férias escolares, feriados, a tendência a congestionamentos é compreensivelmente maior. Nestas condições, devemos tomar algumas providências, como não buzinar, isso não vai melhorar o fluxo. Dê passagem para outro veículo quando solicitado, isso pode evitar conflitos. Mantenha uma distância segura entre o seu veículo e o que o segue à sua frente. Procurar sair mais cedo, planejar caminhos alternativos e agir com cortesia e aguardar pacientemente os carros se movimentarem. Nas rodovias, que são as vias rurais pavimentadas, as velocidades são maiores, mas o número de veículos geralmente é menor, o que predispõe o condutor a exceder a velocidade permitida, aumentando também o risco de sinistros, além de cometer infrações, de trânsito. Quando for realizar uma parada de emergência, o condutor deve sinalizar com pisca-alerta e colocar o triângulo de emergência, a 30 metros e retirar o veículo do fluxo de trânsito. Nas estradas, que são as vias rurais não pavimentadas, algumas pessoas dizem que conduzir nas vias rurais é melhor e mais fácil que conduzir nas cidades, por não ter um trânsito contínuo de veículos, de pedestre e sinalização necessária para coordenar o trânsito. Mas mesmo que a via não seja pavimentada e sinalizada, a regra de circulação deve ser obedecida. Em certos locais, as condições de trânsito mudam devido à presença de tratores, carroças, de animais, de ônibus de excursão, caminhões de transporte, tornando o trânsito mais lento e mais perigoso, exigindo mais atenção do condutor. Essa atenção tem que ser redobrada. Verifique as reais condições do seu veículo, abasteçam de combustível suficiente para o percurso, tendo em vista que dificilmente você encontrará postos de serviço ou postos de apoio em estradas. E a pane seca também constitui infração. O condutor deve ter atenção redobrada e velocidade controlada em vias rurais não pavimentadas, devido também aos areões que podem desestabilizar o veículo, provocando sinistros. Condições adversas do veículo. Para dirigir com conforto e segurança, o veículo também precisa estar em perfeitas condições de uso e adaptado a cada condutor, os retrovisores, os bancos. Devemos sempre manter o veículo em perfeitas condições, de modo que ele esteja sempre pronto para transitar e reagir instantaneamente a todos os comandos necessários, pois não é possível dirigir com segurança usando um veículo em mau estado de conservação. A direção, a suspensão deve estar sempre em boas condições, pois são responsáveis pelo deslocamento e estabilidade dos veículos nas curvas. Suspensão. A finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo, quando gastos, eles podem causar perda de controle do veículo e o seu capotamento, especialmente em curvas e nas frenagens. Verifique periodicamente o estado de conservação e o funcionamento deles, usando como base o manual do fabricante e levando o veículo a uma pessoa especializada. Direção. A direção é um dos mais importantes componentes de segurança do automóvel e da motocicleta. É um dos responsáveis pela dirigibilidade. Folgas no sistema de direção fazem o veículo puxar para um dos lados, podendo levar o condutor a perder o controle do veículo. Ao frear, estes defeitos são aumentados. Você deve verificar periodicamente
o funcionamento correto da direção e fazer as revisões preventivas nos prazos previstos no manual do fabricante, com pessoal especializado. Pneus. Os pneus têm 3 funções importantes: impulsionar, frear e manter a dirigibilidade do veículo. Devemos conferir sempre a calibragem dos pneus. Temos que seguir as recomendações do fabricante do veículo, observando a situação de carga, se ele está vazio e a carga máxima. Pneus murchos têm sua vida útil diminuída e prejudicam a estabilidade e aumentam o consumo de combustível e reduzem a aderência em piso com água. O desgaste. O pneu deverá ter sulcos de no mínimo 1,6 milímetros de profundidade. A função dos sulcos é permitir o escoamento de água para garantir perfeita aderência ao piso e a segurança em caso de piso molhado. Deformações na carcaça. Verifique se os pneus não têm bolhas ou cortes. Estas deformações elas podem causar um estouro ou uma rápida perda de pressão. Dimensões irregulares. Não use pneus de modelo ou dimensões diferentes das recomendadas pelos fabricantes para não reduzir a estabilidade ou desgastar outros componentes da suspensão. Você pode identificar outros problemas de pneus com facilidade. Vibrações do volante indicam possíveis problemas com o balanceamento das rodas. O veículo puxando para um dos lados indica um possível problema com a calibragem dos pneus ou com o alinhamento da direção. Tudo isso pode reduzir a estabilidade e a capacidade de frenagem do veículo. A estabilidade do veículo também está relacionada com a calibragem correta dos pneus. No artigo 230 do CTB, diz que conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, é considerada infração grave, penalidade de multa e a medida administrativa retenção do veículo para regularização. Condições adversas do condutor ou motorista. Estado físico e mental. Muito importante para a prevenção de acidentes é o fator condutor. O condutor deve estar em plenas condições físicas, mentais e psicológicas para dirigir. No artigo 166 do Código de Trânsito Brasileiro, fala que confiar ou entregar a direção do veículo à pessoa que, mesmo habilitada, mas por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança, é considerada uma infração gravíssima, com penalidade de multa. O condutor do veículo é o principal responsável pela sua segurança e a de terceiros, sendo o único que pode realmente evitar situações de perigo ou inseguras. Dirigir sem condições físicas ou emocionais põe em risco não só a sua vida, mas a de todos os usuários das vias. E são várias as condições adversas que podem afetar o comportamento de um condutor. As mais comuns são condições físicas, que é a fadiga, o cansaço, dirigir alcoolizado, com sono, com pressa, com fome, drogado, a visão ou audição deficiente, perturbações físicas, dores e doenças. Temos as condições mentais.
que é o estado emocional, a tristeza ou alegria, preocupações, medo, inseguranças. O condutor deve garantir a qualidade adequada de repouso antes de viajar. Um planejamento adequado pode ajudar a distribuir os períodos de repouso e de direção. Quando começar a sentir cansaço, o ideal é interromper a viagem e em local seguro, parar para relaxar e dormir se necessário. Periodicamente, faça exames para prevenir problemas de visão, de audição e siga sempre as orientações médicas. Evite dirigir se sentir que está nervoso e confie a direção a um amigo ou a outra pessoa devidamente habilitada. Cabe ao condutor avaliar suas reais condições e ao se propor a dirigir um veículo e ter o bom senso necessário para evitar envolver-se em situações de riscos. Ingestão de substâncias tóxicas ou remédios. Alguns remédios usados, mesmo por recomendação médica, alteram nosso estado geral, prejudicando nosso desempenho ao volante. Devemos evitar tomá-los ou não dirigir após seu uso. Ao tomar algum tipo de medicamento para manter-se acordado, o condutor impede o desligamento por algumas horas, mas a necessidade de sono do cérebro, ela continua aumentando. Passado o efeito da droga, o cérebro manifesta rapidamente sua necessidade acumulada e o condutor pode adormecer com mais facilidade, mais rapidamente. Planeje melhor o tempo ao volante e o tempo de descanso, evitando totalmente o uso de drogas. As drogas, elas servem apenas para adiar uma necessidade do organismo, podendo causar sinistros de graves consequências quando passado o efeito. Além disso, o risco de dependência é muito alto, o que é altamente prejudicial. Dirigir sob efeito de substâncias tóxicas ou determinados remédios é muito perigoso para si mesmo e para os outros. Lembre-se que para o sono só tem uma solução: dormir. Bebidas alcoólicas. O Brasil possui uma alta taxa de mortalidade provocada por sinistros de trânsito. Uma das principais causas responsáveis por esse acidente é o consumo de álcool. Sendo facilmente absorvido pelo organismo, o álcool chega aos principais órgãos do corpo em pouco tempo após sua ingestão. No cérebro, essa substância diminui as respostas ao organismo, alterando a comunicação entre os neurônios, e as áreas responsáveis pela coordenação motora do nosso corpo e pela noção de espaço e equilíbrio. Essas são as principais afetadas. Assim, o condutor que bebe, sobretudo de forma exagerada, perde as aptidões necessárias para conduzir o veículo com segurança. Sinais de embriaguez. Os principais sinais de embriaguez são as pupilas dilatadas, os olhos em geral estão mais sensíveis à luz, as mãos e pernas elas ficam trêmulas, ficam frias. O álcool causa inicialmente um estímulo no cérebro, associado a uma sensação de alegria, de confiança e de força. Quando na direção de um veículo, ele leva ao excesso de velocidade e a manobras para exibir a habilidade e a confiança excessiva em si mesmo no veículo e na via. O cérebro começa a perder a capacidade de resposta e de coordenação, tirando e retardando as reações do condutor ao volante. O condutor não percebe o que se passa ao seu redor, perdendo a noção de distância e direções
como também o controle, né, dos seus movimentos. Dicas de segurança. Não seja passageiro de ninguém que tenha bebido, mesmo que só um pouquinho. Doses pequenas também podem comprometer a habilidade do condutor. Tomar café forte sem açúcar, banho frio ou remédios e chás caseiros na tentativa de diminuir os efeitos do álcool no organismo não adiantam. Essas ações conseguem apenas transformar um bêbado com sono em um bêbado acordado. Se beber, tomar remédio ou fazer uso de qualquer tipo de droga, não dirija. Procure um meio alternativo, como um transporte coletivo, um táxi, carona, ou espere passar o efeito do produto ingerido. O organismo ele demora algum tempo, né, para eliminar o álcool ingerido e o tempo necessário para a sua eliminação pode variar de pessoa para pessoa. Autuação do condutor infrator. Infração de trânsito constatada pelo exame de sangue, qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou pelo teste do bafômetro, com medição realizada igual ou superior a 0,05 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado, ou ainda por sinais de alteração da capacidade psicomotora. É considerada uma infração gravíssima, sujeito a multa de R$ 2.934,70, da suspensão dos direitos de dirigir por 12 meses, recolhimento da CNH e retenção do veículo como medida administrativa. A multa será em dobro em caso de reincidência no período de até 12 meses. Para ser considerado crime de trânsito, a concentração tem que ser igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar ou por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora. A pena será de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação. Está no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Uso do celular ao volante. Dirigir usando o celular aumenta muito a possibilidade de acidentes, de sinistros. O condutor deve estar atento a tudo que acontece ao seu redor. E o risco de sinistro aumenta quando a atenção é dividida com o celular. Atender ligação, acionar aplicativos, digitar e ler mensagens de texto é extremamente perigoso, pois os olhos, as mãos, o pensamento, elas não estão atentos na direção. Ao usar o celular, o condutor tende a esquecer do trânsito à sua volta, não prestando atenção nos outros veículos, nos pedestres, nos ciclistas, andar fora de sua faixa, desrespeitar as sinalizações. O ideal é colocar o celular no modo silencioso para evitar distrações. E configura-se infração gravíssima, 7 pontos na CNH, sujeito a multa, é o condutor que estiver segurando ou manuseando o telefone celular enquanto dirige. Condições adversas de passageiro. O comportamento dos passageiros é uma condição adversa para o condutor e suas atitudes e ações podem levar a um sinistro. O cuidado com as crianças é indispensável, sendo sempre necessário um acompanhante para cuidar ou dar a devida atenção a elas, orientando-as a não colocarem parte do corpo para fora do veículo, usar o cinto de segurança e não abandonar objetos na via. Crianças menores de 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ocupar o assento traseiro do automóvel, em assentos apropriados para cada faixa etária,
os dispositivos de retenção, como bebê conforto, cadeirinhas, assento de elevação. É obrigatório o uso do cinto de segurança em todas as vias de trânsito terrestres do território nacional. Deve-se observar limite de passageiro ou carga, suportado pelo veículo. Excesso ou carga mal acomodada no veículo pode desviar a atenção, provocando sinistros. Passageiros com estado emocional alterado, alcoolizados, barulhos, brigas ou pessoas que passem mal durante o percurso podem favorecer o acontecimento de um acidente ou incidente. Condições adversas de carga. O condutor deve ter uma atenção no transporte de cargas, pois é importante ter certeza de que o acondicionamento, o equilíbrio, a embalagem, a amarração e distribuição foram feitos de forma correta para não comprometer a segurança no trânsito. A carga deverá estar acondicionada e afixada de modo que não coloque em perigo as pessoas e, em especial, não se arraste pela via e nem caia sobre esta. Que não atrapalhe a visibilidade à frente do condutor, nem comprometa a estabilidade ou a condução. O peso e o volume não devem exceder a capacidade do veículo e não é permitido transportar passageiros no compartimento de cargas. Você poderá rever essa e outras aulas no canal Autoescola Teórica. Se inscreva lá. Até os próximos vídeos e bons estudos! Rumo à aprovação!